Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Partida React. O ponto de partida em que toda sexta-feira você me encontra aqui ao lado de Pedro Doria para a gente discutir tudo que os meios trazem sobre todos os assuntos que você decide. Hoje é dia de apanhar? Ai, Pedro. Tá bom. Eu vou começar boazinha com você hoje. Ai, Eu vou amassar um pãozinho, você fofa nesse início. Mas é só no início, né? Já entendi. Depois a gente vai caminhar para aquilo que já é usual. Tá bom. O assunto dessa semana, do ponto de partida React dessa semana, é a conversa entre a influenciadora conservadora Cíntia Chagas, a futura candidata aí ao Senado eu ia falar Porto Alegre, mas pelo Rio Grande do Sul, perfeito, a Manuela Dávila. Ela foi candidata à prefeitura de Porto Alegre. Bom, não tô me recordando tão errado assim. Não. E também temos nessa salada aí uma pontinha aí de Marilis Pereira Jorge, colunista do Meio, que também fez um texto incrível para a Folha de São Paulo e que teve resposta da Cíntia nas redes sociais. E esse assunto todo, essa conversa toda entre três mulheres tão diferentes, mas ao mesmo tempo talvez tão parecidas, é um assunto que a gente precisa debater para falar sobre a necessidade do feminismo se colocar de maneira mais empática, para que a gente tenha uma sociedade mais bacana, não só para nós mulheres, mas para todo mundo. A gente vai ter que falar sobre isso e os meios tem uns apontamentos aí para saber se você acertou dessa vez, né? Se é que isso é possível. Vamos lá. Pedro, eu vou começar com 2 comentários para dar um quentinho no seu coração e aí depois eu sigo por aquilo que a gente já está acostumado. Tira a pele, né? Tá bom. Bom, o @Mota falou o seguinte, que ele continua assinando o Meio justamente por conta disso. Mesmo quando ele acha que você viaja em várias análises, a sua honestidade intelectual e o louvor aos valores realmente democráticos sempre transparecem. Eu sou liberal, Yasmin. O nome do regime é democracia liberal. Essas coisas caminham juntas. O João Cordeiro, para completar esse momento fofo, falou o seguinte, em relação ao vídeo que você fez sobre o debate da Cíntia com a Manu, mediado pela Júlia do Ailib. A esquerda deixando o identitarismo de lado e focando em combater a desigualdade. O primeiro grupo de militares condenados por tentativa de golpe. Pessoas de esquerda e direita mostrando que é possível conversar. O Pedro tá com ar leve nesse vídeo. Parece ser de esperança em ver que a nossa que a nossa democracia é resiliente e tá crescendo. É contagiante mesmo. Você tava se sentindo mais leve, Pedro? Tava. O tema trouxe isso? Eu realmente acho que a gente está numa fase que o que faz essa fase particularmente difícil de viver é a vontade que as pessoas têm de calar aquelas de quem não discordam, aquelas de quem discordam, calar qualquer mensagem que traga desconforto e perceber em todas as mensagens que trazem desconforto, que trazem mesmo ojeriza, não uma oportunidade para, essa ideia existe flutuando na sociedade, precisamos sentar e trabalhar isso aqui. Como é que a gente convence as pessoas de que isso aqui é uma péssima ideia? Não, a gente está naquela fase em que a solução é calar, como se calar fizesse com que um pedaço da sociedade deixasse de pensar daquele jeito. E esse espírito censor, ele está tanto na direita quanto na esquerda. E ele não funciona. Ele não cala as conversas. Você pode botar gente na cadeia, você pode tirar gente de rede social, mas aquelas ideias não param de circular. Na verdade, aquelas ideias começam a aparecer aquilo que o outro lado quer calar e, portanto, a gente tem que insistir ainda mais. A gente está numa fase em que as pessoas perderam a percepção do valor que há
na disposição ao diálogo, sabe? A gente não está vivendo um tempo em que o espírito democrático esteja muito vivo. E quando eu vejo conversas como essas sobre feminismo, com a Manuela, com a Marilis, com a Cíntia, eu fico super, super, super otimista, porque as três representam três visões de mundo muito distintas, né? Tem uma conservadora, uma liberal, uma socialista, e no entanto, as três mulheres. E mesmo tendo visões distintas de mundo, elas conseguem se encontrar nas suas humanidades. Eu estava leve, sim. Eu gosto. Eu fico super feliz de ver que tem alguma coisa viva ali no fundo, sabe? Tem uma possibilidade para em algum momento aí na frente a democracia renascer, o espírito democrático, não a democracia, o espírito democrático renascer. Pedro, agora eu vou seguir pelo nosso caminho tortuoso. Naturalmente. Dos comentários. Naturalmente. Pedro, o Júlio decidiu questionar o seguinte. Ele falou, o Pedro reclama de falta de diálogo, mas o jeito que ele fala dos identitários é exatamente igual ao mais puro bolsonarista. Bobagem. Deixa eu separar aqui o que eu estou chamando de identitarismo, tá? Uhum. Porque é sempre bom a gente começar... O que é o identitarismo? O identitarismo é quando você começa a construir movimentos sociais baseados na diferença de identidade entre grupos. E você transforma isso... E você usa nesses movimentos uma chave de oposição de um grupo contra o outro. Então isso se torna um negócio de muitas maneiras diferentes, que é a disputa de espaços na sociedade. Um nós contra eles. É um nós contra eles. É uma coisa de negros contra brancos. Não, nós temos direitos, vocês não têm porque vocês já usaram. Homens contra mulheres, nós temos direitos, vocês não têm porque vocês já usaram. LGBTQIA+, contra heterossexuais, nós temos direitos, vocês... É sempre essa dinâmica. E aí esses três grupos, que são os três macro-grupos identitários, entram também em disputas internas, né? As lésbicas contra as trans... o movimento negro, quando você é uma mulher e você é negra, onde que você está. Aí começa, no fim das contas, vira disputa por verba dentro de ministério, entendeu? Qual é a ONG, vira uma máquina de vender livro, uma máquina de vender palestra, vira um monte de coisa. E você esquece de qual era o objetivo inicial. Qual é o objetivo inicial? O objetivo inicial... que é o único objetivo que é razoável, na verdade, é o seguinte. O princípio essencial de uma democracia é de que todos temos direitos iguais. Entendeu? Não importa a cor da sua pele, não importa a sua orientação sexual, não importa seu gênero, não importa sua religião, não importa nada. Em sendo seres humanos, nós temos direitos iguais. Então, se homens que amam homens não têm o direito de se casar e homens que amam mulheres têm o direito de se casar, nós temos um problema aí, porque é uma desigualdade de direitos. Entendeu? Se pessoas negras não conseguem chegar num lugar que pessoas brancas sistematicamente conseguem, nós temos um problema aí que é de desigualdade de direitos. E desigualdade de direito não é tolerável numa democracia. O que a gente precisa é construir a universalização dos direitos. Se você vai para o passado e você pega uma Simone de Beauvoir, se você vai para o passado e pega um Martin Luther King, se você vai para o passado e pega um Harvey Milk, que é um dos grandes líderes do movimento gay nos Estados Unidos, se você pega essas pessoas,
a coisa pela qual essas pessoas estavam lutando era a universalização dos direitos. A mensagem essencial ali era o seguinte: nós não somos diferentes na nossa humanidade. Então não faz sentido que você tenha acesso a uma coisa e eu não tenha. Não faz sentido, para o caso americano, que é um caso mais grotesco, por exemplo, do movimento negro, não faz sentido que exista um banheiro público ao qual eu não tenho acesso. Não pode. Não faz sentido aqui no caso brasileiro que eu não possa usar o mesmo elevador que você no prédio. Por que não? Entendeu? Yasmin, igualdade de direitos. É só isso. Igualdade de direitos. Universalização dos direitos. Somos todos iguais perante a lei. Quando você começa a transformar isso num discurso de oposição, o que você cria é uma máquina não mais de igualdade de direitos, mas de tribalização da sociedade, em que cada grupo vai reclamar os seus direitos que pertencem a si e não aos outros. A gente está saindo do espaço da democracia. E o principal problema aí é que você está transformando isso num discurso de rivalidade entre grupos. Aí o menino pobre que é branco e o menino pobre que é negro, o menino pobre que é negro passa a ter uma vantagem que o menino pobre que é branco não tem. Por quê? Porque o trisavô dele foi escravizado? Como é que a gente faz esse encaixe? É inevitável que esse menino pobre branco, que talvez tenha tido um trisavô escravo, também, só que não apareceu no fenótipo dele. A gente está falando de um país como o Brasil, que tem uma imensa complexidade racial. Esse menino branco, é claro que ele vai ficar ressentido. É claro que ele vai ficar tipo, por quê? Por que ele tem uma coisa que eu não tenho? Se a gente cresceu no mesmo bairro, a gente foi à mesma escola e, na verdade, eu tirei até notas um pouco melhores do que ele na escola. Por que ele... Eu não sou contra política de ação afirmativa, não. Muito pelo contrário, eu acho que precisa, mas eu acho que a gente precisa discutir isso. E começou a chegar um ponto em que está francamente exagerado. E você começou a caricaturizar a coisa do tipo transformar performance de teatro de revista em tese de doutorado. Entendeu? Em que a pessoa, em apresentação de artigo, não, é uma performance. Do meu espírito LGBTQI, mas não, né? Eu tenho a impressão de que grande parte das pessoas identitárias não percebem o quanto que elas estão isoladas no Brasil e o quanto que a gente começou a ter discussões que são malucas, entendeu? Que é discussão de qual o pronome certo de usar, entendeu? Que é uma discussão completamente maluca. Ou revisionismo de músicas, por exemplo. Revisar música, entendeu? A gente falou até de Girassol. É o tempo todo, é olhar para o passado, entendeu? Não, vamos parar de ler Monteiro Lobato porque é racista. Gente, sim, ele é racista. Ele é um escritor do final do século XIX e início do século XX. Era um outro mundo. Você explica qual é a realidade, você explica de qual... Não é evitar o assunto de como que Pedrinho Narizinho ou Emília tratam Tia Anastácia. Não é evitar o assunto. Mas é incorporar essa discussão. Inclusive para mostrar como que o país era, como é o nosso passado e em que o país se transformou. Olha como a gente melhorou, porque nós melhoramos. Entende? Então, eu sinto muito. Politicamente, o identitarismo é um desastre. Politicamente, o identitarismo é um desastre pelo seguinte: foi o identitarismo começar e os avanços na conquista de direitos por parte de minorias acabaram. A última conquista relevante de direitos por minorias foi o casamento homoafetivo no Brasil. Logo depois começa o identitarismo. Entendeu? Abandonou-se por completo a meta. O objetivo é
Temos pessoas que não têm direitos que outras pessoas têm. Precisamos corrigir isso. Abandonou-se essa meta e virou uma máquina de espalhar meme em rede social, de antagonizar toda a sociedade, quer dizer, criar inimigos em vez de buscar aliados. E nesse troço maluco que, no fim das contas, é um bando de bobo, porque só serve, e eu acho que as pessoas não se dão conta disso, é uma máquina de ONG pegar dinheiro, é uma máquina de algumas pessoas pontuais fazerem grana vendendo livro para a classe média alta de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque é quem compra esses livros. Entendeu? É uma máquina que tem uma elite progressista que, por culpa e outras questões, abraçou. Aí você fica um cancelando o outro, aquela coisa das febres dos cancelamentos, qualquer artista que fale qualquer coisa que a tribo considere absolutamente... Veja, eu sei exatamente o que vai acontecer. Vai chegar um bando de gente aqui nos comentários e falar, não, que o Pedro não citou o autor X, porque o Pedro não citou o autor Y, porque tem umas 20 palavras ali no jargão identitário, entendeu? De, não, que a feminista não sei das quantas, que o cara não sei... Gente, mundo prático, mundo real, eu falo de política. E política é uma coisa que não é muito complicada. Política é o seguinte, temos uma democracia, política em democracia. Temos uma democracia, a gente precisa convencer as outras pessoas de que nós temos um problema. A gente precisa convencer as outras pessoas que temos um problema se a gente quer resolver aquele problema. Você tem que conquistar pessoas. Essa linguagem dessa elite intelectual besta não conquista ninguém, na verdade cria inimigos. Você vai e presta atenção no que a extrema-direita fala da esquerda, o que as pessoas que estão ali na bolha bolsonarista de desinformação falam da esquerda, acham que todo mundo é identitário. A esquerda não é identitária. Um pedaço da esquerda é identitário. Então, você não está conquistando aliados, você está alimentando a extrema-direita, você não está avançando em nenhum direito, você está criando cada vez mais minorias de esquerda no parlamento. A esquerda está elegendo cada vez menos parlamentares. O que precisa falar para essas pessoas, para elas entenderem de que politicamente isso é uma estupidez. É contra a causa. Você está diminuindo o movimento. Você está perdendo aliados. Você está diminuindo concretamente a capacidade de avançar com direitos. E veja, os líderes desse troço todo, vão vir com todo o jargão, vão isso... Os líderes estão se dando bem, são conselheiros de empresas grandes, têm consultorias bacanas, vão lá explicar linguagem antirracista, linguagem anti-isso, anti-aquilo, inventam essas coisas todas e um bando de empresa que se sente pressionada no mercado e nas redes sociais a fazer as coisas, vai lá e gasta essa grana, já tem a grana para gastar e vai enchendo o bolso dessa turma de dinheiro. Essa turma, para essa turma está ótimo. Para a maioria das mulheres brasileiras, para a maioria dos gays brasileiros, para a maioria dos negros brasileiros, não, a situação está pior. A situação está pior. E enquanto você não começar a entender que o objetivo é ganhar aliados e parar para ouvir o machista, parar para ouvir o racista, parar para ouvir o homofóbico, para entender como é que eles constroem dentro da cabeça deles seus preconceitos, e a partir daí começar a entender como que você constrói o discurso para trazer aliados. Enquanto você não fizer isso, você está agindo contra o objetivo, você não está agindo a favor do objetivo. Ninguém disse que esses objetivos de ampliação de direitos são fáceis, porque eles não são. São a coisa mais difícil de se fazer numa democracia, mas em essência a esquerda parou de querer avançar com essas pautas, virou uma coisa que só fala para dentro, só fala consigo mesma. Identitário só fala com o identitário. Identitário não fala para fora. E, cara,
a extrema-direita só cresceu. E as pessoas acham que uma coisa não tem a ver com a outra. Ah, falsa isso, não... Tá dado aí, Yasmin, tá dado aí. Olha para o passado, olha para a história recente. Paramos de avançar com direitos no momento em que a esquerda desistiu de conquistar aliados para essas lutas. A gente tem que voltar a fazer feminismo, luta antirracista, luta anti-homofobia, como a gente fazia 15 anos atrás. Do jeito que está funcionando, não está funcionando. Pedro, agora, seguindo aqui, eu queria trazer um comentário do Enzo, não sei se você vai se lembrar dele, mas ele foi um dos comentaristas que... um dos ouvintes e espectadores que comentou num dos vídeos há pouco tempo, que tem 18 anos e que Claro que já acompanha o meio há um tempo. E, enfim, gostei que ele voltou porque da outra vez a gente não teve tempo para apreciar todas as perguntas que ele mandou. Enzo, vamos lá. Ele falou o seguinte: Olá, Pedro. Permita-me fazer uma provocação. Eu concordo plenamente com a importância de denunciar a violência contra qualquer pessoa. Contudo, eu acredito que o feminismo falha na essência da sua conduta ao não promover a construção de bons relacionamentos. Eu não vejo necessidade de uma mulher se tornar feminista se ela possui uma estrutura familiar sólida, construída com base no respeito e na parceria com o marido. Além disso, eu considero perigosa a propagação de uma mensagem que pode incentivar comportamentos libertinos e desrespeitosos no convívio coletivo. Assim, o movimento acaba adquirindo um caráter punitivista, que tende a dividir e polarizar a sociedade, gerando mais conflitos e menos relacionamentos harmoniosos. Também percebo que muitas mulheres se identificam com o feminismo em razão de uma cultura individualista contemporânea, que estimula, segundo ele, a libertinagem sob o pretexto da liberdade. Uma lógica que normaliza a superficialidade nas relações, a traição e o desapego emocional. No entanto, o resultado disso parece ser o aumento da solidão, da depressão e da ansiedade. Diante disso, eu não consigo ver qual é o benefício dessa militância, que tem gerado mais vazio nas mulheres, principalmente nas mais jovens, na perspectiva do Enzo. Eu achei super complexo isso que ele trouxe. O Enzo tem 18 anos, né? Ele vai para a faculdade. Enzo, deixa eu te falar uma coisa. Tipo, cara, do fundo do coração, experimente na faculdade. Mesmo. Beije bocas, transe o quanto você puder e o quanto você quiser, evidentemente. Permita-se olhar com curiosidade e entender para onde que a sua cabeça te leva, para onde seu corpo te leva, para onde, tipo... eu não sei, eu realmente não sei o que você quer dizer com essa palavra libertinagem. Eu tendo a achar... Eu tendo a achar que você está falando de liberdade sexual. Por conta disso que ele trouxe da traição, estimular esse tipo de comportamento enganoso, às vezes, numa relação. Eu tendo a achar que você está falando de liberdade sexual. Cara, principalmente assim, entre os 18 e 30 anos, essa é uma fase para você se descobrir. É para você descobrir as possibilidades de prazer e as possibilidades de amor e as possibilidades de afeto. E você só consegue descobrir o que você gosta, o que você não gosta, se você se permitir a liberdade de experimentar. A gente só se conhece se a gente se permite experimentar. Eu te juro que eu não estou tentando, eu não estou pedindo para que você faça qualquer coisa que você não queira fazer. E eu te juro também que isso é exatamente a coisa que eu falo para os meus filhos.
Eu tenho uma filha que é mais velha que você e 2 filhos que são um pouco mais novos que você. Então eu não estou dando nenhum tipo de conselho que eu acho que eu não daria para um filho, sabe? E que eu não tenha usado para mim mesmo quando eu estava nessa faixa etária. Na verdade, eu vivia num tempo que era até, principalmente para homens, eu fui jovem num tempo em que, principalmente para homens, o mundo era mais careta do que é hoje. As possibilidades de experiência para homens hoje são mais abertas do que haviam quando eu era jovem, e eu acho que você deveria aproveitar o espaço de liberdade que universidades de fato oferecem. Independentemente, você já é maior de idade, entendeu? Você pode fazer escolhas por si mesmo. Eu estou no meu 3º casamento. Eu sou super feliz dentro do meu casamento. Muito feliz, mesmo. Eu e a Lia, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu estou no 3º casamento, ela também está no 3º casamento. Tanto eu quanto ela vivemos intensamente antes de nos casarmos. E eu não estou recomendando a ninguém que tenha 1, 2, 3, 4 casamentos, não. Se o seu objetivo é casar e você acertar na primeira e der certo e o relacionamento fluir, que ótimo. Até porque separar dá trabalho, né, Pedro? Separar dá trabalho é caro. É caro. Principalmente quando você tem filho. É caro. Eu não tô... Mas o ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Amor é complicado. Casamento é complicado. Relacionamento é complicado. Eu não sei o que é uma traição. Um dos dois transarem com outra pessoa, entendeu? Um dos dois se apaixonarem por outra pessoa. Isso não é necessariamente o fim de um relacionamento, tá? Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas não falam o suficiente. Pulares de cerca podem ser bastante toleráveis, entende? Porque tem um monte de outra coisa. E olha, inclusive para o homem, tá? Quando quem pulou a cerca foi a mulher, pode ser super tolerável. Porque o ponto aqui tem contexto, tem situação, tem amor, tem arrependimento, tem parceria, tem um monte... E às vezes tem barato, cara. Para algumas pessoas dá tesão. Para algumas pessoas é simplesmente um acordo de eu quero ter a liberdade de sair com outras pessoas, então eu vou estender a quem está casado comigo essa mesma liberdade. Tudo tem muito a ver com os acordos internos que se faz dentro de um casamento. E esses acordos, as possibilidades desses acordos, eles vão mudando conforme a gente envelhece. E talvez você ouça coisas muito diferentes dos seus pais, e está tudo bem. Existem muitas maneiras diferentes de entender a vida. E isso passa muito por política. Veja, uma pessoa conservadora, e eu não sou conservador, vai tender a preferir a segurança, porque traz segurança real, de um relacionamento super tradicional. E quando eu digo que traz segurança real, é o seguinte: você não corre riscos de se machucar. Quando existe um pacto sincero e honesto entre as duas pessoas do casal e todo mundo faz aquele casamento que vovô e vovó adorariam e reconheceriam como casamento. É super seguro e eu acho que está tudo certo fazer essa escolha. O problema de ser liberal nessas horas, e não confunda liberal no sentido de casal liberal, esse tipo de coisa, porque não é disso que eu estou falando. O problema de ser liberal nessas horas é que quando você realmente acredita em liberdade individual, você acredita na sua liberdade individual e você acredita na liberdade individual do outro. Na autonomia do outro. Você vai tender a olhar para seu marido, para sua mulher, como
uma pessoa plena, independente, com seus desejos, com suas preocupações, com suas neuroses, com suas dificuldades, com seus receios, com tudo. Quando você começa a tolerar mais possibilidades dentro de um relacionamento, você corre o risco de se machucar mais. E é meio que certo, tá? Vai acontecer de você se machucar mais. Mas, por outro lado, a gama de emoções humanas que você vai sentir ao longo da vida é muito mais ampla. A gama de possibilidades do seu corpo que você vai sentir ao longo da vida é muito mais ampla. O que você vai aprender sobre vida e sobre ser gente ao longo da vida é muito maior. E tem um prazer nisso. E tem um fascínio nisso, e tem um barato nisso. Depende de fazer a escolha. Depende de fazer as escolhas e depende de você se responsabilizar pelas escolhas que você faz. Aguente o rojão. Aguente o rojão. Então, é que eu senti realmente que você estava muito preocupado com essa coisa de conter a liberdade da outra pessoa, né? Não quero que seja libertina, não quero... Eu quero... Você não vai... Uma preocupação talvez em ser respeitado na relação. Acho que é isso. Cara, eu entendo tudo isso. Mas tem uma preocupação que eu tenho, que é a seguinte. A gente tem um vírus na nossa cultura, que é a tendência que homens têm, e tudo na cultura te empurra para aquele lugar. Eu sei, cara, eu sou homem, eu sou heterossexual, eu sei como é que é isso. Toda a nossa cultura te empurra para aquele lugar, que é o lugar em que você acha que você tem o direito de controlar a mulher que está do seu lado. E quando você percebe que você não controla, e olha, deixa eu te falar, você não controla. Isso não quer dizer que ela vai ser fiel ou infiel, que vai ser leal ou desleal, e são coisas diferentes, que ela vai te amar ou deixar de te amar, só que é uma outra pessoa autônoma, com sua individualidade, com suas características. Você não tem qualquer controle sobre as emoções daquela pessoa. Aquela pessoa pode ser super honesta, aquela pessoa pode ser incrível, aquela pessoa pode ser um baita de um bom caráter e ainda assim um dia não está mais apaixonada por você. E a única coisa que aconteceu ali foi vida. Foi vida. E vai acontecer, tá? Eu já passei por isso, e já passei por isso nos dois pontos. E todo mundo, em algum momento da vida, passa por esse tipo de situação nas duas pontas. De quem deixa de ter ao seu lado a pessoa que ama e da pessoa que deixa de amar a pessoa que está do seu lado. Não se apega a essa ideia alguma ideologia está levando ela à libertinagem. Não se apegue a esse tipo de ideia. Não faça isso. Ela é tentadora, tem um monte de incentivos a ela no nosso ambiente, no nosso mundo, no nosso país. Não se apega a esse negócio, entendeu? Porque você não controla, aceita. Porque é o que é. Somos todos seres humanos autônomos. A única pessoa que você pode controlar um pouco, e nem tanto assim, é você mesmo. O feminismo é, em essência, a luta de mulheres por igualdade de direitos. Todos devemos ser feministas por uma única razão. Porque todos os seres humanos deveriam ter os mesmos direitos. A gente deveria ser tratado da mesma forma sempre. Certo. E isso posto... É difícil dar conselho para alguém com 18 anos. Imagino. É difícil. Mas eu acho que, no geral, eu escutei uma frase esses dias que eu fiquei bem impactada e falei, uau, é isso mesmo. Eu não vou lembrar qual foi a psicóloga, mas foi em algum podcast, porque a princípio, assim, aparentemente eu só faço isso da vida. Eu escuto podcast o dia inteiro, além de fazer um.
Mas eu escutei uma frase que era de uma psicóloga falando, olha, eu atendo vários pacientes de tudo quanto é tipo, casais de vários formatos, trisais e todo tipo de gente em relação. E ela falou, cara, escolha o seu difícil. Não tem fácil. Se você quer estar num relacionamento monogâmico, tradicional, conservador, dentro das 4 linhas ali e acha que vai ser fácil, não vai ser fácil. Porque os desejos vão aparecer, as vontades do outro, os sonhos do outro vão aparecer e você vai ter que tentar conciliar aquilo ali. Mas se você estiver numa relação não monogâmica, talvez, e com mais gente até, enfim, e que os acordos estão na mesa e tá tudo a princípio bem e flores no caminho, etc., de repente pode aparecer uma pessoa nessa relação que vai bagunçar essa equação e a gama de emoções e sentimentos e tudo que vem junto disso, e até sentimentos ruins, vai entrar no contexto. E você tem toda a liberdade que você queria, mas vai ter que enfrentar essa situação na hora do vamos ver. Então, assim, escolha o seu difícil, pra mim, foi a frase. Porque não tem. Se você quer se relacionar, não vai ser fácil. Eu sempre volto àquele... A gente virou o dou-lhe duas agora, né? Bem, eu sempre volto a um clichê literário brasileiro, que é a frase que o Riobaldo repete o tempo todo no Grande Sertão Veredas, que é, viver é muito perigoso. Você vai se machucar. Então, aceita que vai doer às vezes, porque se você realmente se permitir viver com liberdade, vai doer, mas você vai ter uns dias incríveis pelo caminho e no fim a vida vai valer a pena. Eu acho, essa pelo menos é a convicção que eu venho formando ao longo da vida. Pedro, seguindo, o Fábio, ele trouxe a seguinte questão. Ele falou, olha, desculpa, mas essa mulher, a Cíntia Chagas, conservadora, nunca existiu. Ela é tal qual a Virgínia Fonseca, uma influenciadora oportunista que viu no movimento conservador uma brecha, procure saber a motivação dela estar buscando o diálogo, entre aspas, que ele colocou, com a esquerda justamente na TV Globo e principalmente o que diz o laudo pericial da polícia sobre o caso com o ex-marido e deputado e também com o ex anterior a esse. E aí, Pedro, você mudará o seu conceito sobre essa representante feminista da direita, entre aspas. Realmente, só o MBL representa a verdadeira direita. Procure se informar mais, porém sem preconceito. E infelizmente, vocês do meio, mesmo que não admitam e digam que são imparciais, têm sim um grande viés de esquerda. Eu sou liberal, compadre. É que você não... É que às vezes a gente está tão à direita que tudo é esquerda. Entende? Acontece. É uma questão de posição geográfica. Eu certamente estou à sua esquerda. O que eu senti é que parece que o Fábio ficou incomodado com o fato da Cíntia ter... parece que ela... Eu vou usar essa palavra porque parece que é o sentimento dele. Parece que ela cedeu a uma tentação da esquerda ao apoiar ou se sentir acolhida pelo feminismo. Eu acho o seguinte, a gente vive um tempo em que as pessoas estão com muita dificuldade de se abrir para conversas com gente de quem discorda muito. Então, quando vê alguém fazendo uma coisa que é difícil, que é se abrir para uma conversa com o outro lado, a reação imediata... Tem gente de esquerda que está falando a mesma coisa sobre a Cíntia, tá? Tem influência de esquerda grande também, falando as mesmas coisas, entendeu? Uma fingida, isso não é verdade, ela está se aproveitando, isso é golpe e tudo mais. Eu acho, Yasmin, uma das coisas que o ex-marido dela fez foi jogar uma faca contra ela. Eu acho que tem certas experiências pelas quais a gente passa na vida que mexem com convicções.
Eu já passei por algumas. Tem experiências pelas quais a gente passa que fazem a gente repensar. Vem cá, será que eu estou certo sobre aquela coisa? Entendeu? Fica tudo numa zona cinza, de repente. Não, é aquela coisa que e é um processo difícil mesmo. E a maneira, tipo, entre a separação dela, ela continuou falando contra o feminismo e tudo mais e tal. E ela ficou até mais incisiva contra o feminismo, que é exatamente como esses processos costumam ser, entendeu? Que você começa a reafirmar aquelas ideias nas quais você não se reconhece mais, você começa a se reafirmá-las até para tentar ver se você recupera de tanto que aquilo está ligado à sua identidade. Até que, se você tem coragem o suficiente, isso é um ato de coragem, se você tem coragem o suficiente, você, uma hora ali, desencana e começa a olhar aquilo que era uma convicção pessoal sua de um outro jeito e começa o trabalho lento de reformular sua opinião. Eu realmente acho que a gente vive num país em que 51% da população, um pouco mais de 51% da população são mulheres e por volta de 49% da população são homens. Igualdade de direitos para mulheres não devia ser uma pauta conservadora ou liberal ou socialista, devia ser uma pauta da sociedade. Eu acho que está todo mundo lidando mal, principalmente na esquerda mais dedicada e na direita mais dedicada, está todo mundo lidando muito mal com isso. Eu não estou dizendo que não pode ter trad wife, não. Eu acho que tudo quanto é mulher que quiser ter um casamento super tradicional e ficar em casa cuidando de filho, se esse é o acordo do casal, cara, por favor. Combinado não sai caro. Tudo certo, tá tudo certo. Mas ser uma trad wife tem que vir de uma decisão individual da mulher e do acordo dela com seu marido. É dali que sai. E para que saia dali, é preciso que essa mulher tenha garantia legal e em todos os espaços de poder fazer escolhas a respeito da sua vida e de ninguém mais interferir nas escolhas a respeito da sua vida. A Cíntia pode estar num golpe publicitário, enganando todo mundo? É claro que pode, mas eu tendo como postura de vida a fazer o seguinte: sempre que alguém chega para mim e fala, eu pensava desse jeito, eu passei a pensar de um jeito radicalmente diferente, eu simplesmente parto do princípio de que é verdade. Algumas vezes eu vou ser enganado, claro, mas em geral, quando alguém muda de ideia a respeito de coisas que falou em público, que reiterou em público, que colou na sua imagem, o custo da virada, socialmente, o custo social é tão alto que eu meio que parto do princípio de que, cara, a quantidade de pessoas que vai fazer isso por algum tipo de cálculo de marketing, ou seja lá do que for, é tão pequena que é simplesmente mais simples aceitar. E quando você vê as coisas que ela tem falado, as coisas que ela falou na conversa com a Manu, quando você vê ali do tipo, as coisas que ela está falando é o seguinte, e eu acho que tem muito a ver com o identitarismo esse comentário dela, eu acho que é um comentário certeiro. Um dos comentários dela é: vocês aí, feministas de esquerda, vocês não estão sabendo falar sobre o feminismo para mulheres como eu. Vocês não estão sabendo, vocês não estão tendo a empatia necessária. E a Manu usa até um termo do Paulo Freire, que eu acho que é empatia pedagógica, né? É isso. E ela fala, sim, nossa. Não, a Manuela foi 100 ali na... Mas
Essa troca ali, eu achei uma coisa assim, tipo, super preciosa, porque eu senti as duas absolutamente conectadas ali naquele ponto daquela conversa. Entendeu? A Manuela podia estar perfeitamente sendo uma política friamente, cinicamente, pensando em como que eu vou sair bonito aqui, porque eu estou na TV Globo, como é que eu vou faturar uns pontos e tudo mais. E ela podia ali, tal, eu vou vender tantas mais palestras, porque eu estou sentindo que tem uma virada no movimento conservador. Aí eu vou... Claro, todo mundo pode estar fazendo cálculo. Eu não acho que seja o que está acontecendo ali. Porque o mais fácil hoje em dia é você atacar o outro lado. A quantidade de incentivos de ataque é tão grande que o se expor para conversar é muito caro e muito arriscado, porque você vai apanhar muito mais do que você vai ter parabéns. E as duas, e a Marilis, todo mundo correu riscos ali, e eu acho que... A minha tendência é respeitar e admirar esse tipo de tomada de risco, sabe? Porque isso, na verdade, devia ser o normal, mas a gente está num momento tão excepcional de recusa democrática que conversas difíceis passaram a ser muito raras. Então, eu quero mais conversas difíceis. Pedro, para o Diogo, dialogar com alguns do campo adversário é realmente um exercício de paciência, que ele diz. Que apesar das diferenças das correntes políticas, ele consegue manter uma amizade com algumas pessoas de direita, mas quando o debate entra em assuntos como direito ao voto para todos, maior participação da mulher no mercado de trabalho, acesso às universidades através de cotas, entre outros assuntos relacionados a avanços civilizatórios, um lado mais extremista aparece e conversar fica impossível. Meu elogio à influencer por ceder, ele usou a mesma palavra que eu utilizei também, e procurar ouvir. Que pena que ela teve que sofrer na pele para reconhecer que o lado que ela mais atacava era o mais solidário a oferecer uma mão. Apesar das dificuldades dos tempos atuais, eu tenho esperança em que esquerda e direita voltem a tomar uma cervejinha juntas depois das suas discussões. Nada... Talvez usasse outras palavras. Eu só faria uma observação. Eu quero deixar claro uma coisa. Existe uma extrema-direita golpista. É uma extrema-direita que pretendeu, a um determinado momento, dar um golpe militar e evitar que o presidente eleito tomasse posse. Não existe algo similar na esquerda. O identitarismo não quer um golpe de Estado, não quer evitar que ninguém tome posse como presidente se eleito. Tendo feito essa marcação aqui na conversa, a maior parte das pessoas na direita não é golpista. Mas, tanto elas como a maior parte das pessoas de esquerda, e eu estou falando das pessoas que discutem política nas redes sociais, as pessoas de esquerda que discutem política nas redes sociais, as pessoas de direita que discutem política nas redes sociais. O que a gente está vendo cada vez mais nas pesquisas é que esses dois grupos têm uma visão caricatural do outro lado. Um dos achados da pesquisa do More in Common, comandado pelo professor Pablo Hortelado na USP, é o seguinte: se você pergunta para alguém de direita qual é a principal característica de alguém de esquerda, essas pessoas que estão muito ativas nas redes, falam muito sobre política e tudo mais, o que elas falam sobre as pessoas de esquerda é o seguinte: não, aquelas são pessoas contra a família, contra os valores cristãos, começa a listar uma série de... Eu duvido, Yasmin,
que você encontre uma pessoa de esquerda, por mais bitolada que seja na esquerda, que quando você perguntar para ela quais são os seus principais valores, não, eu sou contra a família, eu sou contra tudo que Jesus Cristo pregou, eu duvido. Você não vai encontrar essa pessoa. E, no entanto, para essa pessoa de direita, eu não estou falando só de bolsonarista não, tá? Para essas pessoas de direita que estão nas redes sociais, é assim que elas descrevem as pessoas de esquerda. Agora, se você perguntar para uma pessoa de esquerda o que ela observa, ela fala, são golpistas, querem um golpe militar, são fascistas, são anti-gays, são machistas, são... Não é verdade. Não é como pessoas de direita se veem, se entendem. Não é como se descrevem. Ah, mas eu sei que são. A gente só está vendo nas redes sociais as vozes caricaturais do outro lado. As vozes que confirmam o estereótipo que nós temos do outro lado. E a gente só está vendo as pessoas mais sensatas do nosso lado. Então a pessoa de direita vê uma turma bitolada de esquerda, bitolada mesmo, que só fala bobagem, e que é a minoria da minoria da minoria da esquerda. Mas essa é a esquerda que eles veem. E só vem gente razoável na direita. As pessoas de esquerda, quando abrem lá o Twitter, o Blue Sky, o Instagram, só vem bitolado o bolsonarista. E só vem as pessoas mais razoáveis da esquerda. Então, nesse mundo, cara, o que você fala mas precisa ter muita paciência para conversar com esses bitolados, precisa ter muita paciência para conversar com esse tipo de coisa. O Brasil rachou e a gente perdeu o contato com quem somos. Entendeu? Pessoas de direita são normais na maior parte delas. Pessoas de esquerda são normais na maior parte delas. É claro que elas vão discordar de vários pontos. Vão! Mas são discordâncias normais. Em sociedade discordamos. Discordar é normal. Então, a única ressalva que eu faria é essa. Não precisa de paciência para conversar do outro lado. O que precisa é abrir o coração e abrir o ouvido. Para realmente ouvir. Não é ouvir a caricatura que você espera. E não é ir conversar com aquele sujeito ali do seu trabalho que você sabe que é muito bitolado. Não. Conversa com a sua faxineira. Ela provavelmente é conservadora e evangélica. Conversa com... Quando você for no clube, conversa com aquela moça que tem a sua idade e está com um maiô maiorzinho, sabe? Provavelmente é uma pessoa conservadora, tudo mais. Puxa papo. Aquele cunhado que votou no Bolsonaro, puxa papo. O cara não deve ser bitolado, entendeu? Abrir. Deixar ventilar. Vamos conversar mais, precisamos conversar mais. Cara, nosso problema é que a gente não está conversando. Pedro, eu acho que então eu vou te liberar, tá certo? Muito Até obrigado. Semana que vem? Muito agradecido. Até semana que vem. Ah, então tá bom. Essa semana você saiu incólume aí, feministas de todo tipo, caricatura, jeito, estão aí satisfeitas aí com a tua análise, pelo que eu vi. Não sei se todas não, mas... Ao que parece, você ganhou uns pontos aí. Eu tô muito fêmea pontuadora com essa frase, mas você ganhou uns pontos. Tá bom. Até semana que vem. Até.
Espera aí. Não posso te deixar ir embora sem avisar. Você tem só até esse domingo para garantir o Meio Premium por R$ 2,99 no primeiro mês. Isso mesmo, R$ 2,99 você garante acesso ao streaming com séries e documentários exclusivos do Meio. Recebe 2 newsletters por semana que vão muito além do noticiário. Recebe a news diária antes de todo mundo. E ainda tem desconto nos nossos cursos todos. É a diferença entre ficar na superfície e realmente entender o que está rolando para construir a sua própria opinião, embasada em fontes com diferentes perspectivas sobre os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. O link está embaixo na descrição. Por menos de R$ 3 você investe em algo que vai mudar a forma como você consome informação e pensa o mundo. Última chance, não fica de fora. Clica, assina, experimenta.